Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com o MDR. E o Trump abriu a boca, falou que a guerra já pode estar perto do fim, e aí o mercado disparou. Então, Estados Unidos subiu, Europa subiu, e o Brasil não foi diferente e subiu também, né? E aí a pergunta que fica é, será que é o fim da queda? Será que já marcou fundo? Então, quem vai responder para a gente não é o Trump, são os gráficos, né? E não vamos perder tempo e vamos direto para os gráficos. Então, olhando o mapa de calor do mundo, fica claro aqui que todo mundo reagiu. Nosso EWZ com força aqui, mas Europa, Ásia, todo mundo, né? E obviamente foi por conta do petróleo, né? O petróleo abriu estressado e desceu pra caramba, a maior volatilidade, sei lá de quantos anos isso daqui, é coisa de louco, né? E o S&P 500 não foi diferente, todo mundo para cima praticamente, uns banquinhos aqui meia boca, mas a gente teve aqui as magníficas reagindo, então tá tudo bonito. E aí começamos nos gráficos aqui, onde fica claro o que está acontecendo, né? Então, o mercado no domingo abriu muito estressado, né? E aí o VIX abriu aqui em cima, aí devolveu tudo aqui, voltou para baixo dessa resistência aqui dos 29, né? E hoje também já abriu com gap de baixa aqui, está descendo aqui de novo para a região dos 20, né? Então é um bom sinal, sinal de que as coisas estão entrando nos eixos. O mesmo sinal está sendo dado aqui nos juros, né? Os juros americanos abriram estressado aqui, fez uma bela de uma barra, tá voltando aqui, um topo menor. A Europa também tinha aberto acima desse topo aqui, voltou aqui para casinha e tá com cara de que vai voltar. Reino Unido a mesma coisa, e o Japão na contramão, né? O Japão ainda está em tendência de alta esses juros aqui. Indo aqui para o S&P 500, olha só o tamanho da barra aqui da reação. Então assim, ainda não dá para ficar muito confortável, né, de falar assim, não, pode comprar o fundo aqui e vamos embora, tal. Por quê? Nós temos todo esse conjunto aqui de dificuldade de romper topo e esse arredondamento, tal, a média já virando para baixo, o preço trabalhando aqui abaixo da média já há uma semana, né? Então precisa ver o que vai acontecer a hora que ele chegar aqui nos 6.900, né? Se ele não vem para cá. Até porque do mesmo jeito que o Trump, obviamente o Trump é muito direcionado pelo mercado, né? É muito pressionado por isso. Então o pessoal foi na orelha dele e falou, olha, você precisa dar um jeito aí porque a coisa está azedando, né? E a gente sabe que ele tem também interesses pessoais no mercado, né? E aí ele vai lá e faz uma simples declaração, falando, não, tá perto do fim, acho que essa semana acaba, tal, e aí dá uma aliviada no mercado. Mas isso não quer dizer que realmente vai acontecer, que vai acabar, até porque ele precisa combinar com Israel, né? Israel não tá afim de parar, não. Israel quer continuar na guerra, e aí fica complicado, né? Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque tanto pode acabar a qualquer momento, esse negócio vem testar topo, quanto pode, olha, o Trump só fez ali uma fanfarra, né, como ele sempre faz, e aí bate aqui no 6.900, vira para baixo e continua aqui o começo de uma correção, que não seria um drama, tá? Seria uma coisa natural essa correção, dada a alta que ele fez. Aqui, olha, essa linha aqui, ela é, na verdade, mais interessante nos 60 minutos, né? Mas ela fica claro aqui aquilo que eu estou dizendo, né? No caso do S&P 500, ele nem chegou a perder esse fundo aqui, aliás, da Nasdaq, né? E ele está nessa consolidação. Agora vamos ver, ele precisa realmente se livrar aqui desses 25.500 para dizer que ele quer testar topo. Antes disso, quando a gente olha aqui os 60 minutos, está muito claro que esse negócio aqui está em tendência de baixa, né? E nesse momento ele está testando essa linha de tendência. Veja que ele ainda não conseguiu renovar nenhum topo, né? Ele precisa realmente romper essa linha de tendência, passar dessa região aqui para a gente falar que tem uma reversão, uma virada para ir testar topo, né? Quando a gente olha aqui o Dow Jones, ele corrigiu bastante, né? Mas olha, fez uma reação aqui interessante. Então, o Dow Jones, aí eu vou dizer assim, tecnicamente, tá? Isso daqui não é um call. Quando você vê aqui o risco-retorno dessa operação aqui, dá para colocar o pé na água, tá? De novo, falando tecnicamente, porque quando nós falamos de Dow Jones, nós estamos falando aqui de mais de $1.000 de stop para um contrato, né? Então é pesado. Mas por que eu digo isso? Porque você tem esse tamanho de stop e você tem aqui quase 1 para 1 aqui para fazer uma parcial. Então, até justifica esse trade, porque se você fala do alvo final, é vir testar o topo e talvez até romper, porque é recuperar a tendência, né?
Então, esse trade aqui é uma coisa que pode fazer sentido aqui nesse Dow Jones, tá? Então, existem outros ativos com configurações semelhantes. O Dow Jones aqui, eu estou dando só o exemplo do gráfico, tá? A mesma coisa vale aqui para a Russell 2000, né? Ele perdeu o fundo, isso aqui pode ser um falso rompimento, tá? Ele está um pouco mais espremido aqui a relação risco-retorno, tá? A Europa, né, o Eurostock 50, veja que ele tinha aqui uma linha de tendência que foi violada, né, e neste momento ele já voltou para dentro dessa linha de tendência. Então, nesse caso aqui, vale bem aquilo que eu falei do Dow Jones, né, então nós temos um stop longo aqui, nós temos, mas o alvo desse negócio aqui, da parcial é aqui no topo, né, porque essa tendência aqui está preservada, foi só uma violação aqui. A Alemanha chegou aqui, olha, aqui teve até uma compra por price action para os mais arrojados, né? E reagiu, já andou bastante, mas agora para você fazer esse trade aqui já fica mais complicado. Mas olha só o tamanho da reação, né? O Reino Unido deixou um 2-3 muito bonito, esse daqui é uma compra básica, né, do método DX. A França já abriu aqui, veja que um gap, né, enorme, e agora está aqui enroscando. A França mais difícil de operar, porque a tendência não está tão clara, está mais enroscado, né? Já a Espanha, olha, é a mesma coisa aqui, né? Se alguém teve coragem aqui de fazer esse price action, parabéns, porque já abriu com um gapão, já está aqui, mas de qualquer jeito ainda tem um espação para andar aqui para o topo, né? E a Itália também a mesma coisa, né? Uma volatilidade gigantesca e um espação aqui para andar. Então, você pode até chegar aqui no meio, procurar aqui pelos 60 minutos, né? Ver se encontra um stop mais barato, mas a configuração é essa daí. Eu só reforço que tenha muito cuidado em fazer isso daí, e também, se você for fazer, escolhe um ativo aí para começar a colocar o pé na água, porque, como eu disse, do mesmo jeito que o Trump falou ontem e deu uma aliviada no mercado, ele pode falar outra coisa, ou pode fazer outra coisa, e o mercado despencar, o óleo disparar de novo, né? Então, a gente não pode esquecer também uma coisa, a gente não pode esquecer duas coisas. Primeira coisa é que o cara que assumiu lá no Irã é filho do cara que levou a bomba na cabeça. O cara que levou a bomba na cabeça, que era pai dele, foi ele, foi a mulher, foi as filhas, todo mundo que estava junto lá, mais uma galera, mas todos os amigos, o padrinho, não sei o quê. Aí esse cara agora, que é um fundamentalista islâmico, a gente sabe como é que funciona a cabeça desses caras, né? O cara senta lá na cadeira e alguém acha que, como é que está a cabeça desse cara hoje? E lembrando, esses caras, eles não têm nada a perder, é diferente da democracia, porque a gente fala assim, até na democracia, né, porque a gente fala, na democracia a gente fala, não, os caras não vão fazer isso daí, porque depois o cara nunca mais vai se reeleger, o cara vai pra cadeia, a gente sabe que muita gente vai pra cadeia, depois volta e se reelege, muita gente faz as coisas que ninguém acreditaria que poderia fazer e fica por isso mesmo, né, e é democracia. Então imagina o cara que está lá, que não precisa de eleição, não precisa responder para ninguém, e quem abrir a boca, o cara manda matar. Matou aí, sei lá, 3 mil, 7 mil, 30 mil aí nas manifestações recentes. Então, é com esse tipo de gente que a gente está lidando, tá? Então, por que eu estou chamando a atenção disso daí? Porque tudo bem, obviamente quem comanda é o Trump, mas do outro lado você tem os malucos lá. Esse maluco, sei lá para onde é que eles vão mandar bomba, se ainda tem bomba para mandar ou não, é muito obscuridade. Então, por isso que eu estou dizendo que tem que ir com cautela, tá? Então, gerencie o seu risco, vai aos poucos, pode começar a fazer alguns trades de compra, mas escolha os seus cavalos, tá bom? A outra coisa que a gente não pode esquecer é de deixar o like no vídeo e se inscrever aí no canal se você ainda não for inscrito, né? Nos nossos canais, né? O YouTube /Fernando Modé, o Instagram @mfmodé e no meu X @mderoberto, tá? Onde eu falo do mercado internacional. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link no YouTube ou então manda o DM que a gente explica lá como fazer parte da sala, tá bom? Voltando aqui então para os gráficos. Então nós temos aqui, olha, veja, a China reagiu muito bem, né, aqui no fundo, hoje, e tem tudo para vir testar o topo se continuar com esse contexto, né, Estreito de Hormuz reabre e volta ao normal. E aí a Ásia inteira vai reagir, né, porque aí nós temos aqui o Japão também, olha, mesma coisa, né, violação de linha de tendência, voltando aqui para cima, tem uma compra para ir testar topo e até romper topo. E a Coreia do Sul
também, olha só, uma bela de uma reação hoje, né? Aliás, isso daqui é o candle de ontem, né? E aqui agora o pré-market está na mesma região. Mas tem uma compra aqui na Coreia do Sul, deu uma oportunidade de compra aqui, né? Então, a Ásia está muito ligada ao Estreito de Hormuz. Se a coisa... depende de ter guerra ou não. Se o Estreito de Hormuz estiver garantido que vai passar petróleo, a Ásia anda. Se continuar fechado, aí a coisa bagunça, tá bom? Seguindo aqui agora para os mercados emergentes, nós temos aqui uma marcação de fundo também, e é uma oportunidade de compra, porque os mercados emergentes, nós temos uma tendência de alta aqui, e nesse momento ele estava muito forte, né? Nesse momento aqui ele veio testar essa linha de tendência, e agora ficou mais barato, né, para fazer essa compra que estava meio difícil de comprar. Então, para mim, interessa esse tipo de trade, tá? O EWZ, a mesma coisa, olha, deixou aqui um 1, 2, 3 bonitinho, né? Deixou aqui um 1, 2, 3 bonitinho em cima da média, um falso rompimento de fundo, né? Isso aqui tem tudo para vir testar topo e romper. Eu gosto dessa compra, tá? O México. Ainda falta mais um candle, né? Mas se você olhar, ele está reagindo aqui a essa zona de suporte, faz sentido, né? E a Coreia eu já falei, a Argentina ainda está um pouco bagunçada. Indo agora para o petróleo, olha só o tamanho da volatilidade. Então nós tivemos ontem um cara que aqui, olha, do fechamento de sexta-feira e abertura na segunda, domingo à noite, né? Andou 14% para cima, isso daí não é uma commodity que pode ter esse tipo de volatilidade, tá? E aí do topo até o fundo aqui, ele voltou 21%. Então olha o tamanho da volatilidade de um ativo que o normal dele é isso daqui, ó. Isso daqui é o normal dos candles dele, né? Isso aqui não anda nem 1% ao dia, né? Então é uma coisa realmente absurda, né? Isso daqui pode marcar um topo, sem dúvida nenhuma, bastante volume, já chegou aqui, olha, o topo lá da guerra da Ucrânia foi aqui nos 120, né? 122, e nós chegamos a bater aqui 107. Então, não seria estranho ele marcar topo aqui e virar para baixo. Olhando aqui pelos 60 minutos, eu vou falar para vocês o meu plano de trade. Veja que pelos 60 minutos, olha, ele fez uma bela correção, veio fechar o gap aqui e tal, né? E aí deixou um fundo aqui, reagiu, e agora aqui, olha, se ele deixar esse fundo mais alto e romper esse pivô, eu compro porque esse negócio pode vir testar topo, como eu disse, não está escrito na pedra que a guerra acabou e tal, né? Então esse negócio aqui deve vir testar topo. O que vai mandar, se a gente vai virar a mão e começar a vender, é se esse negócio aqui fizer um topo mais baixo do que esse. Aí se ele fizer um topo mais baixo que esse, começar a virar para baixo, eu viro a minha cabeça para venda no petróleo, porque aí a coisa deve acalmar, tá bom? Então tem muita coisa para acontecer ainda, para mim ainda tem oportunidade de teste de topo antes de realmente matar esse assunto. O minério de ferro continua subindo, indo bem, né? O cobre ainda está enroscado aqui, mas teve dia positivo. O ouro continua na mesma região, a prata também continua na mesma região. Foram para cima, né? Mas nada de relevante. A platina, o paládio, o níquel, tudo a mesma coisa, né? O alumínio corrigiu bastante aqui, mas pode dar uma oportunidade aqui, porque veio fazer um pullback, né? Quem continua andando para cima aqui é o cacau, hoje mais um dia para cima, o café também mais um dia para cima, né? E o urânio, olha, o urânio pode dar uma oportunidade aqui, esse falso rompimento de fundo aqui, interessante, né? Com bastante intensidade e tal, você tem um risco-retorno interessante para vir testar topo, tá? Aí o DXY também, olha, lembra que eu estava falando que ele poderia vir aqui na região dos 100, né? Mas aqui já estava com cara de topo, né? E ele perdeu esse fundo aqui, né? Hoje. Então, parece que o dólar vai voltar a descer de novo, se não acontecer nenhuma loucura, nenhuma mudança aí de direção do que está sendo indicado, que estamos indo para o final da guerra, tá? O Bitcoin também reagiu positivamente, né? Obviamente aqui nós temos duas leituras, né? Esse negócio ainda está em tendência de baixa, né? Mas ele tem aqui esses fundinhos mais altos, está tentando aqui, a gente vê a média aqui ainda para baixo, tal. Ele está tentando reagir, né?
Então, para quem sabe operar isso daqui, tem que operar com cautela, porque nós ainda estamos numa zona de bastante confusão, né? E ele, com volatilidade, até que, olha, com toda essa volatilidade, veja que ele está concentrado numa região de preço estável, né? Que é surpreendente. O Ethereum, a mesma coisa, e as magníficas, nós temos aqui, olha lá, mesma região de preço, né? Ainda precisa realmente confirmar esse falso rompimento. Aí, olhando cada uma, Apple, nada a se fazer. Microsoft, se romper o topo aqui, pode dar uma compra, tá? Na hora do estresse é que tem as melhores oportunidades, é o que Warren Buffett sempre fala, né? A Amazon, ela fez um negócio interessante, lembra que a gente tinha deixado marcado aqui essa compra, né? Ela foi acionada, ela voltou aqui fazer o pullback do topo rompido. E ontem reagiu, hoje já está com gap aqui. Então tem essa compra de Amazon, tá? O Google também reagiu aqui, dá para arriscar uma compra já, ou então esperar aqui passar dos 320. A Meta continua ainda bagunçada, a Netflix aqui ó, formou 1, 2, 3 e realmente se começar a corrigir seria interessante uma correção, porque andou muito e muito rápido, né? Aqui daqui ao topo foram mais de 30%, né? Então pode fazer uma correçãozinha, mas também pode fazer uma correçãozinha ou pode lateralizar um pouco e continuar para cima, tá? Se o mercado inteiro andar, é possível dela ir para cima também. A Tesla também se segurou aqui no fundo, né? E a Nvidia continua aqui dentro dessa consolidação, não tem nada para se fazer, tá? Indo agora para o Brasil, nós temos aqui o DI, que marcou um topo muito claro aqui, né? Então, obviamente, é uma volatilidade que não é normal, né? Mas tem uma venda de DI aqui com risco-retorno de 1 para 1 para vir testar o fundo aqui. Lembrando que a tendência é esse negócio perder o fundo, que o DI está em tendência de baixa, né? O índice, aqui, olha, ele fez aqui um belo de um outside candle, né? Em relação à sexta-feira. E aqui agora, olha, se ele conseguir vencer aqui os 184.500, nós temos um falso rompimento de fundo para ir testar topo com um risco-retorno interessante, né? Então, podemos até tentar arriscar aqui um swing trade. Vamos ver como é que ficou o BOVA11, né? Que para swing trade é mais fácil, porque o futuro, para você gerenciar os contratos, tem que ter mais experiência, né? Olha só, mesma configuração aqui. Esse BOVA11, ele dá aqui uma relação risco-retorno, vamos ver aqui, um stopzinho de 3%, bem justo, né? E um alvo aqui, pelo menos para vir testar topo aqui, olha, de 5%. Então, é quase 2 para 1, né? Interessante, gosto dessa configuração aqui, isso aqui vamos colocar na carteira VIP, tá? Voltando aqui para o índice, o 60 minutos, olha só, ele ainda está aqui numa tendência de baixa, né? Então, o que eu gostaria aqui, falando de day trade, né? Eu gostaria que ou ele desse uma lateralizada aqui, ou ele viesse aqui fazer um pullbackzinho e depois fazer um pivô. Mas como o mercado mundial todo está para cima, não me surpreenderia ele abrir já rompendo aqui, tá? Aí você tem que ver como é que você encaixa o seu gerenciamento de risco, tá bom? O dólar, ele voltou para baixo, né? Então aqui já fez nos 60 minutos um topo mais baixo, virou para baixo aqui e agora ele tem inclusive a chance de perder esse fundo. Quando a gente olha aqui no gráfico diário, está bem claro que a tendência é de baixa e fez 1, 2, 3, acionou aqui venda, né? A small caps, a mesma coisa do índice, né? Tem oportunidade de compra aqui, aí precisa ver como colocar o pé na água, a região é boa, né? A configuração ainda não está inteira, né? O Itaú também precisa esperar mais um candle verde aqui para fazer 1, 2, 3, para ver se ele para de cair, mas região de compra. Bradesco a mesma coisa, né? Falta um candle aqui no diário, mas para day trade hoje a gente pode ter boas oportunidades de compra para fazer até aquele setup carnaval que a gente fala, né? Você entra pelos 60 minutos, faz a parcial no 1 para 1 e depois deixa a outra metade para começar a fazer um swing trade, tá? A SAMB, região de suporte aqui, né? Se tiver mais um candle verde, faz 1, 2, 3, Vale a mesma coisa, né? A Petro ainda teve um dia de alta aqui, né? E até prova em contrário, não tem por que a Petro cair. O que está na mesa é o negócio lá do aí vai reajustar preço, não vai reajustar, qual que é o impacto disso? Isso daí realmente é uma incerteza. Por enquanto a gente tem que seguir o gráfico, ainda não tem motivo para vender Petro, tá?
A B3 também fez uma bela de uma reação aqui, se fizer mais um candle verde é para cima, day trade já pode ir. A BPAC, gosto bastante dessa região aqui, olha. Gosto bastante dessa região, falso rompimento de fundo aqui, essa BPAC pode vir testar topo fácil, tá? A VEG, também gosto da região, mas precisa entrar um candle de força compradora. E a Magalu, olha, se ela conseguir vencer esta região, gostaria que ela tivesse caído mais, mas é um bom sinal ela ter se segurado aqui, né? Então, aqui pode dar uma oportunidade de compra já para vir testar topo e começar a colocar o pé na água, para se romper os 12, ela ir embora, né, com os juros voltando a cair. Então, turma, é isso aí que eu queria ter falado, espero ter ajudado e cautela, mas segue a sua configuração, tá? Se configurou o trade, tem que fazer, gerencie o risco, esteja ciente de que pode vir paulada ainda, mas tá com cara de que também já pode ter marcado o fundo e o mercado começar a reagir. Tá bom? Valeu, um abraço.